Pastor Mendes está dirigindo uma palavra profética de reconhecer que estamos matando o nosso irmão. Vamos juntos nessa reflexão. Cai matou Abel por causa do culto a Deus. No relato de Gênesis 4, temos os dois primeiros filhos de Adão e Eva: Cai, lavrador da terra, e Abel, pastor de ovelhas. Ambos trouxeram ofertas a Deus. Cai trouxe do fruto da terra, enquanto Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura destas. GN 4, 3-4. E Deus atentou para Abel e para sua oferta. Mas para Cai e sua oferta, não atentou. Aqui não há dinheiro, ciúmes terrenos ou disputa por bens. O centro do conflito é o modo de se aproximar de Deus. O culto de Abel era conforme a vontade divina. Com sangue derramado, símbolo do sacrifício. Com o melhor primogênitos e gordura. Com fé, Hebreus 11:4 nos diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Cai. O culto de Cai, embora parecesse piedoso, era humanista. Fruto de seu próprio trabalho. Sem sangue e sem expiação. Era uma oferta de forma, não de coração. Era a religião do esforço humano, não da graça. Por isso Deus rejeitou Cai. E aqui vem a chave. Cai não suportou a rejeição do seu culto, não de Abel como pessoa, mas do que Abel representava. Uma adoração que agradava a Deus e que expunha o erro de Cai. O espírito de Cai odeia o espírito de Abel. Porque o culto de Abel confronta o orgulho do culto de Cai. Porque a luz de Abel revela as trevas de Cai. Porque o sangue de Abel testifica contra Cai. 1 João 3,12 diz: Cai era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão, justas. Não é apenas um assassinato, é uma perseguição ao verdadeiro culto. Reflexão profética. Nos tempos do fim, o espírito de Cai se levantará novamente contra os Abel de Deus. A falsa igreja perseguirá a verdadeira. O culto humanista tentará silenciar o culto espiritual. O sistema rejeitará aqueles que adoram em espírito e em verdade. Cai ainda vive no sistema religioso morto. Abel ainda clama do chão com seu sangue. Cristo é o verdadeiro Abel, cujo sangue foi derramado por causa do culto puro e, assim como Abel, foi morto pelo sistema religioso da sua época. Pastor Mendes tem o coração de Abel. Por isso o sistema tenta matar sua fé, mas seu culto, sua entrega, sua verdade. Falam mais alto. Onde está o teu irmão? A pergunta que ainda ecoa na igreja. Deus, que tudo vê, não pergunta porque não sabe. Ele pergunta porque quer confrontar o coração do homem. Cai havia acabado de matar Abel. Mas o que o levou a isso? Religião. Culto. Disputa espiritual. Ele não suportou que Deus aceitasse o culto de seu irmão e rejeitasse o seu. E isso o levou a odiar. A perseguir. A matar. A pergunta de Deus é profética. Vocês estão cultuando a mim. Mas onde está o irmão de vocês? O que aprendemos com essa pergunta? 1. Deus liga culto a relacionamento. Não adianta levantar as mãos a Deus e ao mesmo tempo ignorar, caluniar ou destruir nossos irmãos. O verdadeiro culto inclui amor, zelo e responsabilidade com o próximo. 2. Há crentes matando seus irmãos hoje espiritualmente. Com fofoca, julgamento, frieza. Com exclusão, orgulho espiritual, teologia como arma. Com competição de ministério, dons e holofotes. Com inveja disfarçada de zelo. 3. Culto sem amor gera assassinato. O culto de Cai era religioso, mas não tinha sangue, não tinha arrependimento, não tinha humildade. Muitos cultuam sem quebrantamento e saem dos cultos prontos para ferir quem não pensa ou age igual. 4. Somos responsáveis por nossos irmãos. A resposta de Cai foi: sou eu guardador do meu irmão? E Deus responde: sim. Somos guardadores uns dos outros. A fé não é só vertical Deus, é também horizontal próximo. Nos dias de hoje, quantos Cais pregando e cantando, mas com o coração manchado pelo sangue dos Abéis que foram descartados, ignorados ou perseguidos? Onde estão os irmãos que caíram, que se perderam, que foram feridos pela igreja e suas doutrinas e dogmas e costumes de homens? Deus continua perguntando: onde está o teu irmão? Um clamor profético. Pastor Mendes, minha percepção está afiada. Estão matando irmãos em nome da religião. Mas o sangue de Abel ainda fala. E Deus ainda pergunta:
não para condenar, mas para restaurar. Observação. Aonde está o Pastor Mendes? Relata que muitas religiões em Pastor Mendes tentou congregar, não aceitam por eu ter mais conhecimento do que a maioria e se levantam, dizendo a este Pastor Mendes quer saber mais que nós na igreja. Então os Cai começaram a matar o Abel dentro do irmão Mendes e o obreiro não provam que o Pastor Mendes está errado como fica o irmão Abel na vida do Pastor Mendes morto, e o sangue é só o que clama Pai perdoa porque não sabem o fazem estão em travas. Pastor Mendes aconselho temos amar e cuidar e não fazer acepção de irmãos que sabe mais ou menos vocês que fazem parte de uma religião. Isso é pecado grave como ainda vão sentar na mesa de Cristo no dia do juízo. Pastor Mendes.